muitíssimo obrigado de ter aceitado estar aqui junto com a gente. É um prazer te receber na nossa casa. Eu sempre falo que Unicamp e Ribeirão são co-irmãs, a gente tem grandes laços de profissionais, pessoais com o pessoal da Unicamp, e eu acho que isso é fruto do bom relacionamento que a gente sempre teve, as duas instituições. Muito obrigado por ter aceitado estar junto com a gente aqui. Essa semana, a reunião fica a cargo da professora Silvana. Ela convidou o professor Júlio, que é professor associado do Departamento de Toxicologia da Unicamp, tem uma vasta experiência em vacinação, e o professor Júlio vai conversar com a gente sobre a vacinação, atualização sobre vacina para HPV, os esquemas atuais para vacinação, resultados contra lesões pré-neoplásicas, invasoras e as expectativas quanto à mortalidade por câncer de colo. Júlio, se você quiser compartilhar. Júlio, só um minutinho. Na realidade, foi uma honra que o professor Jurandir me conferiu essa possibilidade, e juntos a gente lembrou do nome do Júlio. Então, professor Jurandir, se o senhor quiser fazer aí o agradecimento, eu agradeço. Não, sem dúvida, Silvana. Eu acho que você poderia falar, mas o Júlio tem também uma longa experiência na investigação de vacina, entre outras investigações, claro, né? E a vacina contra HPV é uma enorme esperança, era e é uma enorme esperança para a gente resolver uma situação terrível do ponto de vista de oncologia geral e oncologia ginecológica. E então, Júlio, entre outras coisas que a gente quer ouvir de você, seria assim, digamos, uma mensagem de esperança de quando é que a gente vai poder contar assim, com os efeitos da vacina para reduzir a incidência e a mortalidade para câncer de colo, embora esse não seja exatamente o foco da aula. Mas é isso aí, Júlio. Agradeço também por você ter aceitado. Bom dia a todos. Assim, em nome aqui do Departamento de Toxicologia da Unicamp, assim, eu queria agradecer esse convite, né? Honroso convite, e é muito importante esse intercâmbio e participação. Eu conheço aí muita gente que já estão vendo os nomes aqui, nas áreazinhas que a gente vai trabalhando durante a vida. A vacina, eu participei como pesquisador de uma das vacinas desde do ano 2000 até 2018, então foram 18 anos, né? E eu vi toda a evolução, desde os estudos até a aplicação, e os desafios para que ela chegue na ponta. E se não chegar na ponta adequadamente, nós não vamos ter o resultado prometido, né, professor? E é isso que eu vou tentar mostrar, toda essa história, o racional, e acho que todas as perguntas vão estar respondidas, assim, no que existe de resposta e perspectiva durante a apresentação. Queria agradecer mesmo, e vamos ver até o final, depois se sobra alguns minutos para a gente discutir alguma coisa, se for o caso. Eu vou compartilhar minha tela e colocar já a apresentação. Só me confirma se está aparecendo a tela toda agora. Tá sim, Tudo Júlio. certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vou falar. Esse é o tema, né? Atualização sobre vacinas HPV. Eu sou também membro da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Febrasgo e, atualmente, eu sou diretor de eventos aqui da SOGESP Regional de Campinas, na declaração de conflito de interesses. Então, eu vou falar sobre o HPV, dar uma visão geral sobre os tipos e a carga de doença, que é o nosso foco para ser controlado, as vacinas, o racional do desenvolvimento, composição, potencial delas, os esquemas e resultado de vida real, o que nós já conseguimos realmente de efetividade, segurança, outras indicações, até que idade indicar a vacina, e se mulheres com lesões ou já com infecções têm algum benefício, e as perspectivas, né, a vacina de segunda geração e diminuição de doses. Bom, esse aqui é um slide já manjado de algum tempo já, desde o fim de 2020, a OMS lançou umas metas para 2030 de atingir 90% das meninas até 15 anos vacinadas em todo o planeta,
mulheres 70% rastreadas aos 35 e 45 anos, com teste de alta performance, 2 vezes na vida. Isso aqui não é o Papa Nicolau Astologia, é um teste de HPV. E as mulheres com lesões detectadas ou suspeitas, tratadas, 90% delas, né? Então, assim, no Brasil, a gente tem a vacinação contra HPV que vai até 15 anos incompleto, 14 anos, 364 dias, e o rastreamento com detecção, né, de lesões pré-câncer entre 25 a 64 anos. Bom, o HPV é o causador de praticamente 100% dos casos de câncer. Existe um pequeno grupo aí de adenocarcinomas, basicamente, não relacionados a HPV. É um DNA vírus, ele é muito estável, e eles são divididos em tipos, por números em alto e baixo risco, sendo que aqui temos os baixo risco, que são responsáveis pelos condilomas. Os 6 e o 11, 90% dos condilomas. E nós temos 14 HPVs de alto risco oncogênico, mais associados com câncer de colo de útero. Mas observe que 2 deles, o 16 e 18, causam 70% do câncer de colo de útero, e o 16 e 18 são os focos de você prevenir a infecção através de vacinação. Aqui só a distribuição é a mesma, só que, para vocês terem uma ideia, enquanto o 16 é 53%, o 18, 17% dos totais de câncer, que fazem parte da primeira geração das vacinas originais, e depois tem aqui, olha, 45, 31, 33, 52, 58, esses 5 tipos associados aos 2 primeiros compõem a segunda geração de vacinas. Mas observe que depois os outros tipos, 1% ou menos, né? Então, o potencial de 70% menos câncer com a primeira geração, com a segunda geração, em torno de 90% menos câncer de colo de útero somente com a vacinação, sem nenhuma outra estratégia. Bom, qual que é a carga de doença todo ano? Todo ano nós temos 600 mil casos de câncer associados ao HPV, 580 mil, mais ou menos, no colo do útero. Então, a maioria dos cânceres no colo do útero, nós temos aqui lesões pré-câncer, 10 milhões, e 60 milhões entre verrugas e lesões genitais, 300 milhões de infecções, isso aqui é todo ano. Imagina uma vacinação que bloqueia a circulação desse vírus, porque ele é estável, não sofre mutação, e as vacinas, eu vou mostrar, são 100% eficazes. Quem toma não pega infecção com aqueles vírus protegidos pela vacina. Você bloqueia, eles são passíveis de serem erradicados. E tudo isso vai desaparecer. Qual que é o resultado? Uma mulher morre por câncer de colo de útero a cada 2 minutos no mundo, no Brasil, uma a cada 90 minutos. No Brasil, a idade média é em torno dos 45 anos de idade. Né? Uma mulher ainda que causa um dano aí social e econômico, uma morte, né, com 45 anos, muito, muito importante para, né, o país, e isso precisa ser controlado. Vamos falar, então, sobre as vacinas propriamente ditas. Elas são produzidas por um sistema muito trabalhoso e caro. De que maneira? Se pegou o gene M1 do DNA do HPV, esse gene ele codifica proteínas do capsídeo do vírus em torno de 85% da superfície. Tá? Eles pegaram esse gene, eles introduziram em sistemas biológicos de baculovírus ou levedura no DNA para que esse agente biológico produza essa sequência e a proteína correspondente. Né? São sistemas biológicos. Através do processo de purificação, essas proteínas resultantes, então, dessa replicação, transcrição e produção de proteínas, na hora que faz a purificação, essas proteínas, naturalmente, elas se colam uma na outra, formando capsídeo viral, principalmente mantendo os locais antigênicos semelhantes ao do HPV original. Ou seja, é como se fosse uma cápsula, um capsídeo oco, sem o DNA do vírus, ou seja, não causa a doença. Esse capsídeo é o componente da vacina, e ele é específico. Para cada tipo de HPV, tem que se fazer um capsídeo. Inclusive, o número do HPV, o tipo do HPV, que é o número, ele é dado pela sequência do L1. Então, o L1 ele é muito importante, realmente.
E aí, uma vez injetado intramuscularmente, você expõe o HPV ao sistema imune e você vai produzir anticorpos anti-HPV-16, anti-HPV-18 e assim por diante. Esses anticorpos, uma vez circulando pelo corpo, ele vai estar ali na região genital, que durante os microtraumas da relação sexual podem bloquear o HPV, se ligando a ele, impedindo que ele se acople na célula da camada basal, causando a infecção, tá? Observe que esses anticorpos têm que estar presentes nessa região. Então, você veja que é uma vacina que tem que produzir altos níveis de anticorpos e persistentes, né? Por décadas, porque senão não vai funcionar, tá? E elas conseguiram isso, eu vou mostrar para vocês. Mas é interessante mais um ponto aqui, que mesmo as pessoas que já adquiriram o HPV e ele entrou na célula, essas vacinas não protegem mais. Mas se elas começarem a produzir cópias do vírus através da diferenciação nas camadas do epitélio, quando o vírus é liberado na superfície, se você tiver o anticorpo ali na região, ele vai bloquear o vírus, anulando esse vírus, impedindo que ele vai infectar outra pessoa ou a célula vizinha, né? Então, você tem mecanismos aí realmente de neutralizar o vírus, inclusive para novas infecções. Bom, essas vacinas são consideradas, então, profiláticas, elas não têm uma atuação contra a infecção já estabelecida, ou seja, depois que o vírus entrou na célula, essas vacinas não têm esse efeito mais protetor, é muito mais de bloqueio da infecção. Então, ela tem um maior benefício se ela for aplicada antes da exposição. Por isso que a indicação geralmente é abaixo dos 15 anos, é a melhor indicação, antes do início sexual. Mas os estudos de eficácia foram feitos em mulheres até 25, 26 anos, mais de 90% já tinham iniciado atividade sexual e com risco de ter pego os HPVs antes da vacina. Mesmo assim, os estudos com as vacinas disponíveis, que eu vou mostrar na sequência, mostraram 100% de eficácia para lesões de alto grau, que é o NIC2 ou pior, causados pelo 16 e 18. Qual é o resultado? A perspectiva, se nós vacinarmos todo mundo, 70% menos de câncer de colo de útero, 50% menos lesões de alto grau, que é a proporção causada pelo 16 e 18, certo? Bom, então foi um evidente benefício para as mulheres até 25, 26 anos. Quanto tempo dura esse nível de anticorpos e a proteção? Veja, aqui o nível de anticorpo antes da vacinação, após a terceira dose, aqui contra o HPV-16, uma elevação alta. As barras em cinza aqui são da população não vacinadas. Depois existe uma pequena queda e um platô que persiste aqui por 10 anos, é o estudo brasileiro, né, que nós participamos, 100% de soropositividade, aqui é com a vacina bivalente contra o 16 e 18, e o 18 a mesma coisa, né? Um comportamento similar. Quando a gente vai avaliar o nível de anticorpo produzido pela infecção natural das pessoas que se curaram naturalmente, é esse nível, que aqui é uma escala logarítmica, né? Então, a produção é 14 vezes acima da infecção natural depois de 10 anos, os níveis de anticorpos, e 10 vezes, 14 para o 16, 10 para o 18. Ou seja, isso projeta uma duração acima de 20 anos para quem tomou. Aqui, no caso, foi as 3 doses, o estudo original. Quando a gente quando foi testado em meninas mais jovens, que é a população-alvo, onde a gente não consegue avaliar a eficácia, porque elas não têm exposição ainda para o HPV e lesões, então é feito um estudo, chama ponte imunológica, o nome do estudo. Você apenas avalia se ela produz anticorpos e se é segura a vacina. Né? Com relação à produção de anticorpos, quanto mais jovem, maior o nível, ou seja, projetando uma duração de mais tempo ainda dessas vacinas. Por isso que quanto mais cedo vacinar, melhor. Bom, as vacinas são essas, a quadrivalente e a bivalente, as vacinas da primeira geração. A Gardasil da Merck, Sharp Dome, ela tem um adicional de proteger contra o 6 e o 11 para prevenir condilomas, 90%.
Mas as duas vacinas, o objetivo inicial era a proteção contra o 16 e 18, 70% de cânceres, né? A quadrivalente foi estudadas e liberadas para aplicação em homem, principalmente por causa dos condilomas, essa foi a justificativa. Elas foram inicialmente estudadas em esquemas de 3 doses em 6 meses, e logo na sequência dos estudos de vida real, mostrou que elas poderiam ser aplicadas até 14 anos em 2 doses, né? Ao 0 e aos 6, entre 6 e 12 meses, com efeitos similares na produção de anticorpos até 14 anos. Posteriormente, isso foi então em 2006, 7 e 8, inclusive elas entraram no Brasil em 2007 e 2008, para poder ser utilizadas, foram licenciadas. Em 2014, foi licenciada nos Estados Unidos a segunda geração, já tem quase 10 anos já, né? 8 anos, que é a Gardasil 9, é a mesma da Merck, que passou de 4 para 9, ou seja, manteve aqueles 4 e acrescentou mais 5 partículas dos HPVs de alto risco, passando por uma proteção potencial de 90% de câncer, mantendo a proteção de condiloma. Bom, ela foi licenciada no Brasil em 2017. No mesmo ano, 2017, já nos Estados Unidos, já não existia mais a quadrivalente, só a novivalente. Em 2017, ela foi licenciada no Brasil e ela não conseguiu ser colocada no mercado até hoje por dificuldade de produção. Como eu disse, é um sistema muito caro e difícil de produzir, né, essa vacina. Então, ela foi deslocada primeiramente para suprir o mercado americano e depois foi vendida para a China, que a China tem uma vacina quadrivalente pronta para ser utilizada e eles não queriam perder a chance de expandir antes. Com isso, desabasteceu o Brasil, nem chegou, a Europa ficou sem a novivalente em muitos países. Bom, quais foram os resultados de aplicação de vida real dessas vacinas, né? Primeiro resultado, o primeiro país que começou a usar foi a Austrália em 2007. Assim que ela foi liberada, começou a vacinação. Está aqui a seta, 2007. E o impacto inicial foi nos condilomas. Então, mulheres vacinadas, olha, de 12 a 26 anos, 80% de cobertura, em 3 anos, 2007, 2010, 2011, queda de 90% nos condilomas, é a linha amarela, nas mais jovens. Nas mais velhas, a linha azul, acima de 30, estava até aumentando, né, os condilomas. Quando foi olhar o que aconteceu com os homens, naquela época eles não foram vacinados, e os jovens, os mais jovens, que é o da linha amarela, uma queda de 80% nos condilomas. E estava caindo nas outras faixas etárias aqui, porque os homens tinham contato sexual com as mais jovens também, né? Estavam diminuindo. Essa queda mostra o efeito rebanho, porque foi diminuída a circulação do vírus HPV dos condilomas por causa da vacinação. Como o condiloma tem um tempo menor, né, tipo entre uma infecção e surgimento de lesões, ele pode ser demonstrado rapidamente. Mas, na sequência, e a Austrália instituiu a vacinação em base escolar, isso é muito importante, em alta cobertura. Logo depois, ela passou para 2 doses, porque isso aconteceu a partir de 2014, 2015, no mundo todo, então depois de alguns anos. Mas o que eles observaram? Aqui foi o período que foi introduzida a vacinação. Eles faziam rastreamento lá em adolescentes, então eles tinham dados de lesões de alto grau em todas as faixas etárias. E eles observaram, depois de 7 anos, entre 2007 e 2014, uma queda significativa nas lesões de alto grau abaixo de 24, entre 20 e 24, 25 a 29 já estava caindo. São as coortes que estavam chegando no período de rastreamento, né, e que começou a ter a vacinação ser atingidas. Enquanto que as mulheres acima de 30 anos mantinham, porque elas não tinham nenhuma vacinada nessa coorte, mantinham a sua progressão natural, aí até com discreto aumento. Então, com esses dados, se a Austrália mantivesse altas coberturas, a projeção é que em 2038, isso foi publicado em 2019, 2038, o câncer de colo de útero vai ser um evento raro na Austrália. E eles estão caminhando para isso vai acontecer.
Tá? Então, isso é um efeito que a estatística daquelas que não erram, não é igual às estatísticas que nós estamos vendo aí, né, no período eleitoral. Essas são estatísticas que realmente funcionam, estão certinhas. Bom, outros países já estão publicando os resultados de impacto já em câncer. Então, agora já estamos falando impacto em câncer. Veja bem, os Estados Unidos, que tem lá uma vacinação, de certa forma, irregular no país, mas eles já observaram, aqui, publicação em 2018, câncer de colo em jovem, abaixo de 24 anos, já tinha caído 29% na incidência. Na Suécia, publicação em 2020, olha, mais de 1,67 milhões de vacinadas entre 10 e 30 anos. O que eles observaram? 19 casos de câncer em vacinadas contra 538 casos de câncer de colo de útero em não vacinadas. Olha a incidência. A razão é 0,12 se a vacinação for antes de 17 anos, contra 0,47 se ela for de 17 a 30 anos. Ou seja, mostrando que a vacinação precoce é melhor, mas olha só, 97% dos casos do câncer até 30 anos de idade ocorreram em não vacinadas. Olha o potencial de prevenir câncer. No Reino Unido, que foi assim também um dos países que conseguiram alta cobertura com vacinação em base escolar, 13 milhões de anos de vacina de segmento. O que eles observaram? Câncer de colo, eles preveniram com a vacinação, considerando mulheres até 30 anos, menos 448 casos de câncer e menos 17 mil NIC3 até 2019. Melhor benefício se vacinar até 12, 13 anos. Quanto mais precoce, melhor. E olha só uma frase muito emblemática. O câncer foi eliminado para quem nasceu a partir de 1 de setembro de 1995. E a cada ano essa corte vai aumentando, né? Tá certo? Porque o tempo vai passando, essa data vai ficando mais velha, né? Mais antiga. Como é que está no Brasil? O Brasil, a vacina foi aprovada em 2008, entrou no Programa Nacional pelo SUS, no PN, em 2014, em 3 doses para meninas, vacinação em base escolar. No ano seguinte, passou para a UBS e já foi confirmadas 2 doses aos 0 e 6 meses. 2017, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Em 2017, meninos de 12 a 13 anos, ou seja, a introdução da vacinação em meninos, e somente agora, há cerca aí de 2, 3 semanas, que aconteceu foram igualadas as idades para meninos e meninas. Atualmente, então, um atraso aí de 2 anos na previsão inicial para essa equiparação de idades. Então, hoje a gente já consegue vacinar igualmente, independente do gênero, até 14 anos. Qual foi a cobertura atingida do nosso programa? 2014, no primeiro ano, em escola, meninas, 108% de dose 1, olha só, são 5 milhões. Dose 2, 6 meses após, 65%. No ano seguinte, saiu das escolas para a UBS, as coberturas começaram a cair, caíram progressivamente nos anos seguintes. E ela não voltou mais para as escolas, tá? A nossa, hoje, a gente tem aí entre 40% e 60% de cobertura das meninas, com pelo menos 2 doses, dependendo da região, e os meninos abaixo de 40%. Talvez agora, igualando as idades, a gente consiga ter um melhor desempenho para a vacinação dos meninos. Se a gente não tiver coberturas acima de 80%, a gente não vai ter um impacto significativo populacional em diminuir câncer no futuro, né? Uma vacina moderna, custosa, estudada no Brasil e que a gente está aí com dificuldade de fazer o povo utilizar. Bom, aqui eu só queria deixar um registro. Em Indaiatuba, que a gente tem um programa de rastreamento lá com teste HPV desde 2017, um estudo meio demonstração, modelo. Lá nós conseguimos também introduzir a vacinação em base escolar, nas escolas municipais, que eles detêm 87% das meninos e meninas de 9 a 10 anos,
nós conseguimos, em 2017, uma autorização para vacinar os meninos também, jovens. E nós utilizamos doses anuais de 9 e 10 anos. Ou seja, a gente consegue vacinar nas escolas da cidade, que são 16 escolas municipais, durante o ano todo, focando com algumas ações de propaganda, de chamadas no mês de março, lilás, né? Tanto para o rastreamento quanto para a vacinação, e com isso a gente conseguiu ampliar a cobertura, apesar de ter tido alguns percalços, mesmo com tudo planejado, com a cidade querendo, nós tivemos algumas dificuldades, e essas dificuldades e o sucesso parcial que a gente teve até antes da pandemia, depois a pandemia parou tudo, agora está retornando, foi publicado aqui na RBGO no fim do ano passado. É interessante para ver como que, mesmo com tudo a favor, é difícil você conseguir os objetivos finais, porque o próprio sistema dificulta, não só os fatos inesperados, mas também o próprio sistema. Bom, com relação à segurança, que é um questionamento, e no início nós estamos vendo aí uma onda, né, de notícias pela mídia que muda todo o futuro de um país, né, pode mudar. Teve também as fake news ou as notícias que continuam rodando até hoje pela internet com relação à segurança, mas isso já foi finalizado, não existe mais questionamentos de segurança nem a longo prazo. Em 2017, com 270 milhões de doses aplicadas, avaliadas no mundo todo, elas foram consideradas extremamente seguras. O que existe? Raros casos de anafilaxia pela vacina, e o que acontece geralmente são desmaios muito mais relacionados à faixa etária pré-adolescente e adolescente. Então, qual é a orientação? Vacinou esse pessoal, tem que deixar de 15 a 30 minutos sentado, não pode liberar, né? E existe muito... um começa a passar mal, os outros começam a passar mal na sequência, né? Tipo uma histeria coletiva, assim. Então, isso é que se notou em vários locais do mundo, mas não tem nenhum outro efeito, nem a longo prazo, associado com essas vacinas, tá? E elas estão realmente seguras. Só para falar para vocês que a vacinação em base escolar na cidade de Indaiatuba, nós não tivemos nenhum questionamento sobre evento adverso, né? É só você ter uma boa orientação da cidade, dos profissionais de saúde, todo mundo está engajado em melhorar as coisas para a população, os pais aceitaram, nós não tivemos problemas. Bom, vamos avançar aí para os minutos finais. Quais seriam outras indicações? Basicamente, até que idade a gente pode prescrever e indicar essas vacinas? E como ela é profilática, será que quem teve infecção ou está com lesão vale a pena ser vacinado? Qual é o benefício para ela? Bom, com relação a novas infecções durante a vida, a gente percebe que aqui é um estudo colombiano famoso, é um segmento de 5 anos por faixas etárias, e aqui é infecção por HPVs de alto risco ao longo do tempo. Observe que quanto mais jovem, aqui 15, 19, aqui 45 anos, quanto mais jovem, maior as novas infecções. As infecções vão se acumulando, em torno de 15 a 24, 34 a 38% de novas infecções em 5 anos. De 25 a 44, em torno de 20%. Acima de 44 anos, 2%, é muito baixo, né? Você tem aí realmente uma diminuição. Então, hoje em dia, as vacinas, de uma maneira geral, elas são aplicadas para prevenir as infecções de uma forma, assim, com uma boa efetividade, com bom ganho, até os 45 anos de idade. Tá? Mas o que mostraram os estudos? Olha, os estudos de ponte imune aqui também são para as faixas etárias. Foram repetidos aqui a faixa etária, essa é a curva, né, dos 15 a 25 anos, e depois elas foram repetidas por faixas etárias. Observe que você vai aumentando a idade pela senescência imune, vai diminuindo o nível de anticorpo, mas ele se mantém no mesmo padrão, elevado pelo menos 5 vezes acima do nível causado por uma infecção natural que levou à cura de lesões.
ou seja, ele é imune e provoca menos anticorpos, mas ainda em nível suficiente para ter uma proteção duradoura em todas as faixas etárias até 55 anos de idade que foram estudadas. Bom, com relação à eficácia, né? Olha, após 7 anos de segmento, então, mulheres até 55 anos de idade, é o estudo aqui com a bivalente, que é só do 16 e 18. Teve 83% menos lesões de NIC1 ou mais. Tá certo? Ou seja, mostrando uma efetividade aí alta, mesmo nas de mais idade, acima de 25 anos. Com a quadrivalente, foi similar. O desfecho que eles utilizaram foi infecção persistente pelo mesmo tipo de HPV, que é um precursor das lesões, né? Só tem lesão quem tem infecção persistente. Então, com esses resultados, elas foram liberadas acima de 45 anos, acima de 25, a bivalente até 45 anos e a bivalente sem limite de idades, tá bom? De uma maneira geral, então, as informações de eficácia têm até 55 anos, senescência imune vai diminuindo a resposta com a idade, a suscetibilidade vai caindo com a idade, mas principalmente após os 45 é muito baixa. Então, existe um tempo longo entre uma infecção e o surgimento de câncer. Então, baseado nisso, se discute muito se vale a pena vacinar acima dos 45 anos, porque talvez não dê tempo de surgir um câncer, né? Então, acima de 45 anos, você tem que avaliar caso a caso, e até 45 anos a prescrição pode ser bem benéfica para essas pacientes. Logicamente, você sempre vai garantir qualquer imunidade que ela tenha adquirido com a vida, a vacina vai ter essa garantia e de duração. E vai ter o efeito rebanho, né? Quanto mais você ficar vacinando a população, mais rápido a gente vai eliminar esse vírus. Bom, e vacinar quem teve ou quem está com lesão? De uma maneira geral, as lesões de alto grau, aqui trabalhos da Unicamp com NIC3, na época era Cônia Frio, eu participei disso na época da residência, 354, nós tivemos no segmento 3,4% de recidiva. Ou seja, as lesões de alto grau têm um nível de recidivas, independente do tratamento, entre 5% e 30%. A maioria é 5% a 7% dos estudos, é baixa. Tá? Será que vale a pena vacinar as mulheres? Bom, durante os estudos clínicos para avaliar a eficácia da vacina, se observou que foram surgindo os NIC2, NIC3, e elas foram fazendo os tratamentos, tanto no grupo placebo, controle, quanto no grupo da vacina contra HPV. E quando eles fizeram os tratamentos e continuaram seguindo, ocorreram diminuição de 88% aqui com a vacina bivalente, mas isso foi um dado similar, entre 60% e 70% com a vacina quadrivalente, de menos recidivas ou novas lesões de alto grau no segmento, em quem tomou a vacina, aqui, versus quem não tomou a vacina, tomou o controle. Ou seja, teve uma recidiva em 190 versus 9 recidivas em 264 controles que tiveram lesões de alto grau tratados, uma diminuição de 88%. Bom, estudos independentes agora, um coreano, publicado em 2013 com a vacina quadrivalente, que é essa vacina que domina o mundo atualmente em termos de prevenção. 360 vacinadas com 3 doses, 20 a 45 anos, uma semana a primeira dose após o LIP, e os controles. Ocorreram 36 recidivas, 4,9 de recidivas, NIC2 e NIC3, você vê que é baixo. Quando a gente vai avaliar, as recidivas ocorreram 65% menos no grupo vacinado, por qualquer HPV causador da lesão. Com HPV 16-18, bem dirigida, né, com relação à prevenção, 71% menos. Com outro estudo italiano, similar, 30 dias após o LIP, a primeira dose, mulheres de 18 a 45, olha, eles tiveram 3,8% de recidivas, considerando o NIC2, diminuiu 81% das recidivas, 2 em quem tomou a vacina, contra 11 em quem tomou o controle, certo? Vamos voltar. Olha, eu queria só deixar aqui, então, realmente foi comprovado que nós temos aí em torno de 78% menos de risco de ter novos NIC2 ou NIC3 se você utilizar a vacina durante o período de tratamento. Mas
não pode esquecer que esse índice é baixo, o índice global de recidivas, tá certo? Bom, mas você não pode esquecer também que as mulheres que tiveram NIC2 e NIC3 devem ter cofatores que facilitem o desenvolvimento de lesões por outros HPVs. Por isso, a vacinação. E, por fim, agora, sobre as perspectivas. A vacina novivalente, que seria a segunda geração, que você aumenta a proteção de câncer, a prevenção em 90%, no Brasil, está desde 2017 pronta para ser utilizada, mas ela não tem produção para isso. Existia uma perspectiva de entrar aqui em novembro, mês que vem, mas isso não vai acontecer, viu, Silvana? Você que às vezes fica sabendo as informações. A última informação que eu tive, que está sendo planejada para maio de 2023, tá certo? Mas vamos ver como é que vai acontecer isso. Realmente está tendo uma dificuldade de produção, né, da vacina novivalente. Com relação a menos doses, existem estudos comparando a bivalente com a novivalente. Olha aqui um ponto interessante. A bivalente, ela tem um sistema de adjuvante dentro da vacina que potencializa o efeito, ela acaba tendo um efeito cruzado, assim, ampliado contra HPVs além do 16 e 18, tem um adicional. Isso foi demonstrado nos estudos e tem até na bula dela. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, por ela não ter perdido o mercado pela quadrivalente, ela foi descontinuada em quase todo o mundo. No Brasil, ela não existe mais para utilização desde o ano passado, tá? Mas existe, por essa proteção ampliada, e por ela produzir um nível de anticorpos acima do que a quadrivalente, existe uma possibilidade dela funcionar com menos doses e ser quase que equivalente ou comparada à Gardasil novivalente, que protege contra outros HPVs. Isso é uma dúvida que existe, mas uma perspectiva de que isso possa acontecer. Então, está se estudando muito com menos doses as vacinas bivalente versus a novivalente, uma vez que a quadrivalente tende a ser substituída pela novivalente no mundo todo. Bom, você usar menos doses, o que vai acontecer? Você causa economia, facilita acesso, adesão e cobertura, né? E as 2 doses já existe até 14 anos e está se pretendendo ampliar. Mas qual é essa idade? Será que com uma dose também se mantém a eficácia e a duração da vacina? Essas são as perguntas que precisam ser respondidas. Mas a utilização de menos doses, elas foram levantadas aqui com a vacina bivalente no estudo da Costa Rica e depois do estudo original, com 25 mil mulheres. Observe aqui a eficácia. Com 2 doses e 1 dose, e 3 doses, tanto no controle em relação à vacina. Manteve acima de 80%, mesmo com 2 e com 1 dose, tanto para infecção persistente, quanto para infecção persistente com 12 meses. Olha só, 100% com 1 dose. O número é pequeno de casos, né? Mas altas porcentagens em todos os grupos. Isso levantou a lebre. Será que realmente não dá para diminuir as doses? A Austrália mostrou que em 250 mil vacinadas, eles tiveram aí no segmento que foram comparecidos ao rastreamento, eles faziam rastreamento na época a partir dos 18 anos de idade, principalmente 80% dos casos. Veja, para quem não tomou a vacina, a proporção por 1000 semanas, ano, de eventos NIC2 ou adenocarcinoma in situ era de 7,6. Abaixou para quem tomou 3 doses para 4,5, 2 doses 4,6, 1 dose 4,9. São bem similares. Ou seja, é mais um dado mostrando que talvez 2 ou 1 dose pode funcionar similarmente na vacinação até os 15 anos aqui na Austrália. A Índia, um trabalho publicado agora em 2021, com 1 dose, 93% de eficácia para infecção persistente 16-18 com a vacina quadrivalente, vacinando aí até 18 anos de idade. Veja, a eficácia para 3 doses, 95, e 2 doses, 93. Muito boa, ou seja, vacinar com 1 dose não é
uma coisa tão ruim, na verdade é muito boa. Costa Rica, aqueles mesmos dados com 11 anos de seguimento, eles mostraram que a eficácia e o nível de anticorpos estão mantidos com uma e 2 doses em publicação de 2020. Bom, baseado nessas informações, o comitê assessor aí da OMS, nesse ano, em abril, não é a OMS, mas o comitê assessor recomendou, principalmente porque não está tendo a cobertura e disponibilidade nos países mais pobres. Então, aonde tem dificuldades de vacinação, uma ou 2 doses para o alvo primário, meninas de 9 a 14 anos, 1 ou 2 doses para mulheres até 20 anos e 2 doses com intervalo de 6 meses para mulheres acima de 20 anos. Eles orientaram que essas são as possibilidades. Então, veja bem, 1 dose para meninas até 14 anos. Então, isso são para locais que têm dificuldades na vacinação. O Brasil não adotou isso ainda. A OMS ainda não se manifestou com relação a ser uma determinação, uma recomendação oficial dela. Isso está para acontecer, né? Teve umas mensagens aí que a gente está aguardando essa recomendação oficial, mas não pode esquecer que imunocomprometidos, eles devem sempre receber as 3 doses, se possível, e aqui já uma abertura de receber pelo menos 2 doses com intervalo de 6 meses. Bom, nós temos aí 2 trials em andamento, comparando, então, a bivalente com a não bivalente, sendo que o que já está em andamento é um da Costa Rica, né, que é o estudo escudo, para mulheres até 20 anos, comparando 1 e 2 doses. 25 mil mulheres é o alvo, e nós estamos esperando aí para uns próximos anos conseguir fechar com informações em estudos clínicos e realmente avaliar se a bivalente, que é muito mais fácil de produzir, bem mais barata, vai funcionar bem próximo ou não da não bivalente, mesmo com uma dose até os 20 anos de idade, que aí sim a gente vai resolver esse problema. Então, para finalizar, a vacinação contra HPV tem que ser focada principalmente para 16, 18, diminuir 70% de câncer. Elas têm 100% de eficácia nos estudos, são custosas. A segunda geração já existe, pode diminuir 90% de câncer, se aplicada em altas coberturas. Os esquemas com 2 doses até 14 anos, existe uma perspectiva de expansão até 18 a 20 anos, essas 2 doses. Resultados de vida real, elas são seguras e eficientes se tiver uma alta cobertura. Isso acontece com vacinação em base escolar. Outras indicações, até 45 anos, elas são muito bem empregadas. Tem estudos até 55 anos com a bivalente. As lesões, quem já teve lesões, você vai diminuir as recidivas e as reinfecções, mas em 60% a 80%, mas essas recidivas são muito baixas. E as perspectivas é que essa vacina novivalente substitui a quadrivalente no Brasil, progressivamente a partir do ano que vem, vamos ver, e o uso por meio de uma dose de forma comprovadamente eficaz, segura e duradoura. Pessoal, é isso. Eu queria, antes de finalizar aqui, dar os parabéns para o departamento, que é o novo CAP7, fazendo parceria com o nosso curso de pós-graduação aqui da Unicamp, que é uma coisa muito difícil de conseguir e mais difícil ainda de ser mantido. Parabéns ao departamento aí de Ribeirão Preto e vamos juntos, né, para continuar. Estou aberta e disponível para as perguntas, se for o caso. Obrigado. Obrigado, Júlio. Excelente apresentação.